Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu sou a Janaína e hoje a gente vai conversar um pouco sobre birras. Sim, birras é um assunto bem desafiador na maternidade. Eu sei, porque eu já tenho experienciado algumas coisinhas com a minha bebê. Hoje ela tem 7 meses, a minha Sofia. Mas eu quero trazer um pouco de reflexões mesmo, né? Sobre o que eu venho estudando sobre parentalidade positiva, sobre educação positiva, para a gente poder desmistificar, né? E tentar pensar de uma outra forma de como agir diante de uma birra, né, em cena pública ou dentro de casa. Bem, minha gente, eu tenho sempre falado e repetido que as birras, elas são algo comum e algo normal das fases dos bebês, das crianças, né, e não são algo intencional. Muitas vezes a gente trata a birra como se ela fosse uma ação da criança, né, em querer nos questionar, nos colocar contra a parede, né? Enfim, nos desafiar. E muitas vezes não é isso. A criança, o bebê, ela não tem essa parte aqui da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, totalmente desenvolvido. Na verdade, essa parte do nosso cérebro, só vai estar totalmente desenvolvida lá para os 20, 25 anos de idade. Então, como é que a gente pode pedir, né, e exigir de um bebê, de uma criança, que ela saiba regular suas próprias emoções, se o cérebro dela não está formado para isso? Não está completamente formado para isso. Então, é meio que ilógico, né? E eu sei, eu entendo que a nossa cultura, infelizmente, por ser uma cultura baseada na educação violenta, na educação tóxica, a forma de lidar com birras é muitas vezes prejudicial para a saúde emocional das nossas crianças e dos nossos bebês. Muitas vezes, aqui eu vou colocar exemplos que vocês já devem ter vivido ou devem ter visto, né? Quando a gente vai no supermercado e vê uma criança fazendo birra junto com a mãe, porque geralmente é com a mãe que essa criança tá, né? O pai sai de cena. Então, assim, geralmente a criança tá com essa mãe, ou tá com a tia, ou tá com a avó, tá com a mulher. E aí ela faz uma birra, criança de 3 anos, 2 anos, faz uma birra dentro do supermercado, dentro do shopping, e a reação da sociedade, das pessoas que estão ao redor, é de julgamento, né? Nossa, que criança mal educada, nossa, essa mãe não sabe educar essa criança, essa mãe não sabe dar limites a essa criança. Começam os julgamentos, isso a gente pensa, né, antes de tudo, e a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, e a gente deixa de olhar para a nossa criança, para aquela pequenininha pessoa que está ali na nossa frente, precisando de ajuda, precisando de atenção para regular suas emoções, porque a birra nada mais é, minha gente, do que um pico de estresse da criança, tá? É um pico de estresse e ela não consegue lidar com aquelas emoções, não consegue digerir. E a forma que ela tem de expressar isso é por meio do choro. Principalmente bebês, crianças muito pequenas que não conseguem falar muitas coisas. Então, é por meio do choro que ela vai dizer pra gente que ela tá sofrendo, que ela não tá conseguindo lidar com as emoções dela, que ela precisa de ajuda. E a nossa reação, muitas vezes, e aí eu não julgo as mães que fazem isso, porque eu sei que foi a forma que elas aprenderam a lidar com a birra de forma geral, né? É deixar a criança de lado, é sair andando e a criança vai atrás chorando. Então, assim, torna a cena muito mais desagradável de ver, muito mais constrangedora, tanto para aquela mãe quanto para quem está assistindo. Porque para quem está assistindo, a gente quer que a mãe dê uma solução, né? Faça a criança parar de chorar. E a mãe, ela também quer que a criança pare de chorar, mas ela está com tanta vergonha, ela está com tanta, enfim, vergonha e não sabe o que fazer, que acaba saindo de cena e a criança vai atrás chorando, o que é muito pior. E nessas situações, minha gente, para a gente causar um trauma na nossa criança é muito grande, sabe? Porque a criança naquele momento espera de nós adultos, né, que somos as pessoas que elas têm de referência, que elas amam, que elas querem que protejam ela, né? Que na verdade é o nosso papel proteger e cuidar. Né, não está fazendo isso, ela se sente deixada de lado, ela se sente desprotegida, ela se sente não amada, ela se sente não compreendida, mas ela não consegue expressar nada disso. Então, qual é o meu apelo aqui? O que é que eu venho trazer de reflexões para vocês? Nós, seres humanos, nós somos regulados e motivados e geridos por emoções. Nós somos seres emocionais. E se você for pensar enquanto você é adulto, você vai perceber, muitas vezes você não conseguiu lidar com as próprias emoções. Eu falo isso por experiência própria. Em muitos momentos eu não consegui lidar com as minhas emoções, não sabia o que fazer com elas. E agir, né, muitas vezes de forma errada, né, baseada na minha emoção. Porque quando a gente está agindo pela emoção, muitas vezes a gente faz
coisas que não deveria ter sido feitas, toma decisões que não deveriam ter sido tomadas. E aí é onde entra a razão, o papel da razão. Né? A razão vem para regular essas emoções e dizer assim, ó, aqui você tem que agir dessa forma, aqui dessa forma, colocar os limites, né? Para a gente poder agir da melhor forma, escolher as melhores, enfim, coisas e tomar as melhores decisões. Então, a criança que não sabe, que não tem a razão para poder regular essas emoções, ela só vai agir de acordo com as emoções. E aí é muito difícil, eu sei que é muito difícil, é muito desafiador, mas a gente precisa acalmar primeiro, né, se colocar na postura de adultos que somos, né, baixar o nosso ego, entender que aquela criança ela não está querendo desafiar pura e simplesmente de forma intencional para nos desagradar ou para nos fazer vergonha, né, na rua onde a gente estiver ou em casa mesmo. A criança simplesmente ela só está querendo aquele objeto ou o carinho ou a atenção naquele momento, porque a criança vive de agora. O bebê vive de agora, ele não está pensando no futuro, no depois, não sabe o que é uma valorização ou uma premiação postergada no futuro, não sabe o que é limites, não sabe o que é não. A criança não sabe o significado de não, a criança só sabe o que é sim, tá? Então, fica muito difícil para a gente, muito desafiador, a gente que não pode dar ou não quer dar naquele momento a situação, a coisa que a criança está pedindo, né, e agir de forma racional, né, porque nós é que devemos agir de forma racional, numa situação de birra, tá? Então, minha gente, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Se a gente quer criar crianças saudáveis emocionalmente, se a gente quer que as nossas crianças elas não tenham tanta dificuldade quanto nós adultos temos de lidar com emoções, a gente precisa começar a estudar mesmo estratégias, maneiras diferentes de fazer essa criança começar a entender como regular essas emoções de forma mais fácil, né? E aí cabe para cada idade a sua estratégia, né? Nem sempre a estratégia vai dar certo, e aí a gente vai usar outra estratégia, mas é sim um esforço, é sim como é que eu posso dizer? É uma escolha que a gente tem que fazer, sabe? É uma escolha que a gente tem que fazer para cuidar, para educar as nossas crianças de forma que elas não venham a ser adultos com a saúde mental prejudicada, com a saúde emocional prejudicada. Esse foi o meu maior medo e o meu maior desafio, né, enquanto educar Sofia, né, porque eu sempre pensei, eu não quero que Sofia carregue os traumas que eu carreguei da minha infância e da minha adolescência. Eu não quero ser a mãe e o pai tóxico, né, violento que eu vi dentro de casa. Eu quero passar para minha filha algo melhor, porque eu sei que isso não foi bom para mim, isso não foi bom para os meus irmãos. Então eu quero passar algo diferente para ela. Tá? Então, foi pensando nisso que eu resolvi estudar, que eu resolvi procurar informação, porque a gente não nasce sabendo ser pai, ser mãe. Eu sempre repito isso, falo isso em todas as minhas redes. A gente não nasce sabendo ser pai, ser mãe, a gente aprende a ser durante o processo. E a nossa referência de paternidade, de parentalidade, é a dos nossos pais, é dos nossos avós, né? Então, assim, o que é que a gente pode tirar de bom das nossas referências, né? E o que a gente não deve reproduzir na nossa educação com os nossos filhos. E isso vai muito de um exercício mesmo, de querer, sabe? Da gente se colocar na posição de querer fazer diferente. Então, minha gente, birras, mais uma vez, faz parte do processo da criança, faz parte do processo natural de desenvolvimento do cérebro da criança. E quando isso acontecer com você, ainda não aconteceu comigo em cenário público, né? Porque minha bebê está com 7 meses, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E já me desafiou muito, né? Já me desafia muito os choros dela, descontrolados, né? Descontrolados, que eu não consigo lidar. Muitas vezes eu não consigo lidar e eu perco a paciência mesmo. Mas o que é que eu faço? Eu respiro e tento ajudar, eu tento fazer o que é que eu posso naquele momento, porque só sou eu. Eu não tenho como entregar minha filha para outra pessoa, eu não tenho como compartilhar, né, essa situação. Então sou eu e eu mesma, e eu preciso me manter no centro, né, no controle da situação, para ajudar a minha filha da melhor maneira possível e ela se sentir confortável, respeitada, amada, para ela se acalmar, né, e a gente continuar a nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham entendido o nosso ponto de reflexão aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir, tá? Então, um cheiro e até o próximo vídeo.